Átomos e elementos químicos. Os conceitos de elemento e átomo constituem os próprios fundamentos da ciência química. Um elemento é uma substância física real que não pode ser decomposta em uma forma mais simples e tem uma existência independente como matéria observável. A palavra átomo vem do grego atomos, que significa impossível de cortar. Ao longo da maior parte da história, a ideia de que a matéria é composta de partículas minúsculas era uma abstração filosófica conhecida como atomismo e não existia uma relação clara entre estes átomos e os elementos químicos. Isso começou a mudar no início do século XIX, quando o desenvolvimento de balanças que resultaram em medições razoavelmente precisas das variações de peso associadas às reações químicas, inaugurou uma nova era da química experimental. Este avanço resultou no reconhecimento das leis que governam as transformações químicas e estabeleceram as bases para a teoria atômica da matéria, a lei da conservação da massa, a lei das proporções definidas e a lei das proporções múltiplas. Nesta época, o átomo era a realização conceitual do invisível, uma partícula física real única para cada elemento químico. Seu tamanho muito pequeno impedia que os átomos fossem observáveis por meios diretos, então sua existência não foi universalmente aceita até o final do século XIX e o fato de ainda ouvirmos menção da teoria atômica da matéria não deveria implicar que agora haja qualquer dúvida sobre a existência dos átomos. Embora a teoria atômica de Dalton tenha sido imediatamente considerada uma ferramenta útil para organizar o conhecimento químico, demorou algum tempo até que ela fosse aceita como uma representação verdadeira do mundo. Assim, em 1887, um comentarista observou que os átomos são pedaços redondos de madeira inventados pelo Sr. Dalton. Essas bolas de madeira evoluíram para imagens geradas por computador obtidas por um microscópio de força atômica, AFM, um dispositivo eletromecânico extremamente sensível, no qual a distância entre a ponta de uma sonda de fio submicroscópica e a superfície diretamente abaixo dela é registrada conforme a sonda se move sobre uma superfície. Embora a palavra átomo geralmente se refira a um tipo específico de partícula, átomo de magnésio, por exemplo, o uso do termo elemento tende a ser mais geral, referindo-se não apenas a uma substância composta de um determinado tipo de átomo. Por exemplo, o bromo é um dos poucos elementos que são líquidos à temperatura ambiente, mas também para os átomos em um sentido coletivo. Por exemplo, o magnésio é um dos elementos que possui 2 elétrons em sua camada externa. A forma de representação através de símbolos de 1 e 2 letras foi proposta pelo químico sueco Jöns Jacob Berzelius em 1814, substituindo os símbolos alquímicos gráficos. Duas formas de organização foram desenvolvidas no século XIX para os elementos conhecidos, utilizando os pesos relativos crescentes, pesos atômicos, dos elementos, produzindo uma lista contínua. Enquanto o outro princípio se valia das semelhanças entre propriedades dos elementos. A primeira tentativa foram as tríades de Dobereiner em 1829, depois se estendeu para grupos de elementos, conhecidos como a hélice telúrica de Chancourtois e as oitavas de Nulendis em 1864, dando origem à ideia das sequências periódicas de propriedades. O arranjo atual foi proposto por Mendeleev, que reconheceu as propriedades semelhantes entre os elementos conhecidos da época, 1869, agrupando os elementos que apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes em uma mesma coluna. A sequência numérica dos elementos foi posteriormente atribuída ao número de prótons, o número atômico Z. Atualmente, a IUPAC reconhece 118 elementos químicos, sendo que 92 elementos foram encontrados na natureza e os outros foram sintetizados pelo homem. O último núcleo estável é o bismuto, sendo que os elementos de maior número atômico são instáveis e radioativos, embora o urânio seja encontrado em proporções significativas. Os elementos acima do plutônio são todos sintéticos, assim como o tecnécio e o bromécio, obtidos por bombardeamento de núcleos estáveis com partículas subatômicas ou com outros núcleos, e todos eles decaem para elementos mais leves, com alguns deles desaparecendo em anos, minutos ou segundos, conforme a estabilidade do núcleo. O processo que forma os núcleos dos átomos é conhecido como nucleossíntese. Acredita-se que os primeiros núcleos dos elementos mais leves, hidrogênio e hélio,
formaram-se cerca de 20 minutos após o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás. Os elementos até o níquel são continuamente formados principalmente por processos de fusão nuclear dentro das estrelas, em que os núcleos mais leves se combinam em elementos sucessivamente mais pesados. Os elementos de maior massa atômica do que o níquel são produzidos apenas durante o colapso catastrófico de estrelas massivas, explosões de supernovas. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.